Shalom Adonai a todos, que a paz de Cristo esteja sobre o teu coração desde já. Feliz e alegre por ver você aqui em mais uma aula. Essa é a nossa quinta aula. Estaremos estudando sobre a quarta festa. E a festa de hoje que estaremos estudando é a Moedim Shavuot, ou a festa de Pentecoste. Embora os judeus não usam esse termo, é um termo grego, nós chamamos dessa forma, mas essa é a festa de Shavuot, também conhecida como a festa das primícias e a festa das colheitas ou festa das semanas. Também se tem esse nome nessa festa. Acompanhe esse estudo. Preciso que você primeiro leia 3 textos. Caso você esteja com a Bíblia aí, dá um pause, leia esses textos e depois retorne ou ouça e depois leia esses textos. Fica ao seu critério, mas para que você tenha um entendimento melhor do que vai ser conversado aqui. Quando você lê os textos, você abre um pouco a sua mente, tá? O Eterno fala ao teu coração, né? Os textos que eu preciso que você leia é em Êxodo, capítulo 23, versículo 14, Levítico 23, versículo 15 ao versículo 26, e Deuteronômio 26, do versículo 5 ao 11. Se quiser ler o livro todo, fica à vontade, também é gostoso. Mas preciso que você leia esses textos para que possamos conversar sobre o que vamos falar agora. Amém? Pois bem, de posse a essa leitura, vamos falar então sobre Shavuot, ou a festa de Pentecoste, como é conhecida no nosso meio cristão. Como essa festa ela era realizada? Após a festa da primícia, ou a festa em que a que nós acabamos de ver agora, que você pega o molho e leva o molho para o sacerdote, a partir daquele primeiro molho, se conta agora 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49 dias. A partir da entrega do molho, se conta 7 semanas, 49 dias, e no próximo dia, que é o 50º dia, ou 50, se comemora então agora o dia de Pentecoste, o dia de levar as primícias que brotaram durante esse período ao Senhor. Então, você tem que gravar bem isso. Isso é Pentecoste. Também se pegava na sua colheita, não se colhia os cantos do arado ou os cantos dos campos. Deixava as espigas, os frutos que caíram, também não se colhia para os pobres e os órfãos e as viúvas, a fim de que eles pudessem serem alimentados e trazerem à sua mente a lembrança de que existe Deus, de que existe o Senhor, e o Senhor alimenta também a eles. Sempre Deus esteve preocupado com os pobres, com os órfãos e com as viúvas. Em toda a Bíblia você vai ver essa preocupação de Deus. Os dízimos, as primícias apresentadas a Deus são para isso. Se você ler a Bíblia, você vai identificar que são para isso. Nada mais do que para isso. Tanto é que para que haja mantimento em minha casa. E mantimento para quê? Para cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Para isso servia não só os dízimos, mas como é o nosso conceito hoje estudado, as primícias levadas. Quando se leva as primícias, os que estão em falta agora vão ser saciados. Deus provê também para os pobres, para os órfãos e para as viúvas. Quando não está sendo provido por eles, quando nós, homens gananciosos, estamos deixando de prover ou de cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprirmos. Quase que eu entrei no aspecto pessoal, mas essa é a verdade. E também se comemorava com 2 pães levedados. E embora de um lado você vê que na festa dos pães ázimos não se tem um pão levedado, o pão é sem levedo ou sem fermento, agora aqui nessas festas se tem 2 pães fermentados ou levedados, como nós conhecemos.
Esse é o básico da festa, pode-se entrar em muitas outras coisas. Eu sempre falo, tem culturas que vão ser emprenhadas dentro dela. O próprio judeu vai colocar mais alguns conceitos. Os rabinos futuros vão melhorar para eles, colocar algumas culturas locais. Eu não quero adentrar muito a isso, mas eu quero me ater um pouco ao texto em si próprio, tá? Mas entendo um pouco das outras culturas também. Vamos lá então. Isso é como a festa será realizada. Compreendeu? No aspecto histórico, por que o povo de Israel celebra ou celebrava essa festa? Para lembrar da entrega da Torá e da aliança que eles tinham com o Eterno. Essa festa ela vai ser, para os judeus, iniciada no dia da entrega da Torá. Lá em Êxodo 20, nós vamos ler depois, quando a lei é entregue a Moisés, ali é também Pentecoste, ali é a festa de Shavuot que vai se iniciar. Então eles lembram, é para trazer à memória a lembrança de que o Eterno nos deu a Torá em Shavuot e o Eterno fez uma aliança conosco em Shavuot. Lembrar a responsabilidade que temos de levar a Torá para as nações. Então, o povo de Israel, quando ele celebra essa festa, ele compreende que assim como do Egito saiu outras nações com eles, e o Senhor as livrou também, só você ler os textos, eles também entendem que a salvação também é para outras nações. Por isso eles têm essa lembrança dessa responsabilidade. Como eles estão celebrando essa festa, eles estão também lembrando que a responsabilidade de levar o conhecimento do Eterno ao mundo é deles também. Também para celebrar o encontro do Eterno com o seu povo, Shavuot foi o encontro de Deus com o povo de Israel. Deus quis se manifestar ao povo de Israel. É só você ler Êxodo capítulo 19, 18, 19 e 20, que você vai ver isso bem nítido. Então Deus ele quis se manifestar ao povo de Israel. E agora também é para celebrar as dádivas do Eterno ao povo. Essa festa também era feita para se celebrar o que o Eterno deu a eles nas suas colheitas. Por isso se levava agora 7 frutos que em Israel era predominante. Também dá uma outra lição, uma outra estudo sobre os 7 frutos de Israel, né? Não é o caso agora, mas esses frutos agora também vão ser entregues na primícia. Era para celebrar a prosperidade que o Senhor trazia ao povo. Isso também era aceito, então, agora pelo Senhor. Esse é o aspecto histórico. O aspecto pessoal, ele se encontra agora conosco. Embora nós vemos que há uma historicidade para o povo de Israel, há também um aspecto pessoal dentro disso, que é idêntico para conosco. Mas antes disso, eu gostaria de ler alguns textos com vocês. O primeiro texto que eu gostaria de ler se encontra em Jeremias 31, do capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 33. Eu vou ler na minha Bíblia, depois eu vou abrir a teu Word. Diz assim: Eis que dia vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a aliança que o Senhor agora vai fazer.
não só com o povo de Israel, mas com a pessoa, com o povo, com aquele que se agora vai se tornar o seu povo. O Senhor fez uma promessa profética e ele disse que agora a Torá será realizada dessa maneira. Não como a Torá que foi dada lá em Êxodo 20 e que agora vai ser deixada para trás por alguns judeus, por alguns israelitas. O Senhor fala, não, eu não vou escrever agora na tábua, na tabuleta, no pergaminho, mas a minha lei ela será escrita no coração do ser humano, ao ponto de ele compreendê-la. Essa é a vontade do Senhor. Vamos voltar lá em Êxodo capítulo 20, versículo 18, e ler para poder fazer um link com esses dois textos, que Jeremias 31 é o futuro e Êxodo 20 é o passado das duas palavras. Êxodo 20 diz assim, eu vou ler só o 18, porque eu quero que você entenda o aspecto pessoal com o povo de Israel que estava acontecendo e o aspecto pessoal que aconteceu com os nossos irmãos em Atos capítulo 2 e o aspecto pessoal que acontece conosco sempre. Então eu quero que você faça um link com essas três coisas. Por isso que eu vou ler só Êxodo 20 e vou tentar explicar o texto em rápidas palavras. Êxodo 20 diz assim no versículo 18: E todo o povo viu trovões, relâmpagos e sonido da trombeta, e o monte fumegando, né, como se tivesse pego fogo e fumegava aquele monte. E o povo, vendo isso, retirou-se e ficou longe, e disse a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco. Depois você lê o texto, por isso eu estou falando, leia o que eu estou falando primeiro. O povo de Israel está agora em um monte, e nesse monte, o Eterno está se revelando ao povo de Israel. Essa revelação está acontecendo sobre a voz, ou a trombeta, o Senhor está falando, depois eu vou explicar isso. E além do Senhor falando, está se ouvindo labaredas ou línguas, como que de fogo, ao ponto de o monte agora estar fumegando. É isso que está acontecendo, embora o texto apresentado não fale de som de vento, não fale de barulho e não fale diretamente de labareda de fogo ou não fale de línguas como que de fogo, embora ele não apresenta, porque a tradução nos traz um pequeno deslize. Mas eu quero trazer uma tradução para vocês, só para você entender um pouquinho melhor esse conceito. Vem comigo. Êxodo 20, versículo 18, todo o povo presenciou os trovões, certo? O correto, o ideal, embora nós entendemos, né, o tradutor, mas é possível, né, não vamos dizer que o tradutor está errado, mas é possível também se traduzir a palavra trovões por uma outra ou por outras palavras também. E uma delas, que é o qual, que é o hebraico que está aí, ela é por voz, som ou ruído. Está aqui, ó, voz, ó, o hebraico está aqui, o qual está aqui, e o qual ele pode ser traduzido dessa forma aqui, ó, voz, som ou ruído. Então todo o povo presenciou a voz, todo o povo presenciou o som, o ruído. Tá conseguindo entender? O povo no monte, aguardando a presença do Senhor, e essa presença agora vem como que um som, como que um ruído.
É isso que está acontecendo em Êxodo capítulo 20. E os relâmpagos, outra tradução. A palavra relâmpago, embora o tradutor traz isso, pode ser traduzido também como tocha. A palavra aí em hebraico que eu vou grifar agora, está aqui, ó, é lapidim. Ou lapidim também pode ser traduzido como tocha. Dando a ideia, lapidim, dando a ideia daquela tocha em que há uma labareda de fogo, há uma língua de fogo em cima. Quando você olha para uma vela acesa, aquilo é um lapidim, é uma língua de fogo, é uma labareda de fogo. Aí sim você consegue compreender o texto de Êxodo, capítulo 20. Aqui é o primeiro Pentecoste acontecendo. É a primeira festa de Shavuot acontecendo. Ela está sendo realizada, mas o povo, ela meio que trava ela e diz assim, não, Moisés, nós não queremos ouvir Deus falar conosco. Fala você conosco e nós ouviremos. E agora Deus vai e fecha a cortina do templo. E em Atos 2, é que agora o que aconteceu em Êxodo capítulo 20 vai acontecer novamente. O que vai acontecer em Atos capítulo 2? Esse é o aspecto pessoal nosso. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2 e dá uma lidazinha e vê se o que eu acabei de falar para você que aconteceu em Êxodo 20 não tem tudo a ver com Atos capítulo 2. Diz assim, cumpriu-se o dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, como lá era dia de Pentecoste, aqui também é, estavam todos concordantemente reunidos em um mesmo lugar, reunidos. Ou seja, eu tenho um Pentecoste lá, um povo reunido no monte, agora em Atos capítulo 2, um povo reunido em um monte, aguardando o quê? A presença do Senhor, ou a manifestação do Senhor. E de repente veio do céu um som, assim como veio do céu, lá em Êxodo capítulo 20, um som, uma voz, um ruído, também acontece aqui também. Como que de um vento veemente e impetuoso, como parecido, a gente às vezes pronuncia um som de, não, é um som parecido. Como? Não que isso aconteceu nesse sentido. Encheu toda a casa em que estava sentado, o som encheu toda a casa. E foram vistas por eles, olha, línguas repartidas como que de fogo, as labaredas de fogo aparecendo aqui também. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, esse é o conceito que está acontecendo agora, é o aspecto pessoal que está acontecendo agora em Atos capítulo 2. Qual é o aspecto pessoal para nós? A promessa do Espírito Santo. Ele nos é dado agora por intermédio de Jesus Cristo. E a promessa que Deus faz em Jeremias, a promessa que Deus faz em Joel, está se cumprindo no dia de Pentecoste. E é isso que nós temos que frisar. O aspecto pessoal é o Espírito Santo em nós. Para quê? Para que possamos agora lembrar a entrega da Torá e da aliança do Eterno. Amado, embora temos o Espírito Santo em nós, você sabe bem disso, eu sei muito bem disso, que nós não somos capazes de guardar a vontade de Deus. Mas quando o Espírito Santo mora em nós, nós cumprimos isso. Nós vivemos a vontade do Eterno. O Espírito Santo habita em nós para nos lembrar que há uma aliança do Eterno para conosco. O Eterno fez uma aliança conosco que ele não vai falhar com essa aliança. Ele deu o seu Filho, ele deu o Cordeiro morreu por nós, o Cordeiro foi sepultado por nós, o Cordeiro ressuscitou por nós.
Essa é a aliança dele para conosco. Ele fez uma aliança de nos dar o Espírito Santo a fim de cravar em nós a sua lei. Hoje a Torá é guardada no nosso coração, ela é guardada em nós. Ela está aqui no nosso coração para que não mais venhamos a descumprir a vontade do Pai. O Espírito Santo nos faz também lembrar que nós somos chamados para levar à vontade essa promessa, essa aliança da Páscoa com também os outros, a fim de que outras nações ouçam o Evangelho. Também nos faz celebrar o encontro do Eterno para com o seu povo. Hoje Deus se encontrou conosco. A Bíblia diz que Ele tabernaculou em nós. Hoje Ele mora, tabernacular é morar, fazer morada. Hoje Deus faz morada em nós. Sabe por quê? Porque a promessa do Espírito Santo está em nós. E também nós temos que celebrar as dádivas do Eterno. Quantas prosperidades o Eterno não tem te dado? Quantas dádivas o Eterno não tem colocado em suas mãos? Sabe para que é isso? Sabe para que o Eterno te dá as dádivas? Não é para você colocar em um sactel, esconder e colocar isso ao seu bel prazer e às suas próprias vontades, não. A Bíblia diz assim: pedes e não recebes, porque pedis maus, e vós pedes para os vossos próprios prazeres e deleites. Tiago, ele vai falar isso. O povo de Deus, às vezes, ele pede para o seu próprio prazer. E a Bíblia nos ensina que quando nós pedimos ao Senhor, nós temos que pedir a Ele, não para o nosso próprio prazer apenas, mas para que possamos saciar o prazer do outro. Há uma dádiva muito grande diante do Eterno em te abençoar quando você abençoa a outro. Tudo que vem à sua mão, tudo que o Eterno te dá, tudo que Deus te dá, não é para que você guarde para si próprio apenas, mas é para que você possa abençoar a outro. Tudo que o Eterno te deu, querido, é para que você possa fazer com que o pobre, com que o órfão, com que a viúva, com que o necessitado possa ser suprido. Por isso, eu tenho uma alegria tremenda de dizimar na casa do Senhor, de levar a minha primícia para a casa do Senhor. Quando eu olho para uma igreja, quando eu olho para um rebanho, quando eu olho para um homem de Deus, um pastor, que ele consegue compreender isso e levar não só para as paredes, não estar preocupado apenas com as paredes do rebanho da igreja, embora é necessário para que haja aquele lugar um conforto, uma estabilidade física, há uma necessidade sim, mas a priori, a primórdia desse rebanho local é ele pensar nisso. Será que nós estamos pensando nisso? Há uma alegria tão grande quando nós dizimamos ao Senhor. Todo pastor, todo servo de Deus que lhe leva por esse caminho, as pessoas que dizimam que oferta, têm a alegria de congregar naquele lugar. Amém? Guarde esse aspecto pessoal e que você possa ser abençoado pelo Eterno. Antes de terminar, eu quero falar para você que o Eterno, ele te deu o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo faz morada no seu coração e o seu coração arde em fogo. Fogo tal que ele consome todo o pecado. Que ele consome tudo que não agrada ao Eterno. Basta você colocar a sua vida e o seu coração na posição dele. Amém? Receba essa palavra, compreenda essas festas, compreenda que Pentecoste vai muito mais, muito além do que uma simples palavra pentecostal, vai muito mais do que você bater no peito e dizer, eu sou pentecostal. Não, é você viver a aliança do Eterno, é você viver a lei e a vontade do Eterno todos os dias da sua vida. Amém? No demais, eu te peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e que você possa estar compartilhando esses vídeos para que hoje também outros sejam abençoados, assim como você também tem sido abençoado, em nome de Jesus.
Que o Eterno te abençoe. Shana Tová.